Olá, pessoal. Meu nome é Fábio Nascimento. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre esse tópico tão interessante que é a casa mental. E eu aceitei com muita alegria o convite para falar com vocês aí do NEFA e, e fazer ficar tudo mais pertinho, né? Santa Rita do Sapucaí, Itajubá, Munique da Alemanha, na Alemanha que é de onde eu estou falando agora. Então, é um prazer. Falo Santa Rita porque eu sou trabalhador lá do Lema, né? Que vocês conhecem bem. Bom, então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para a gente começar o estudo. E enquanto eu compartilho, eu queria falar que esse estudo é baseado em 2 livros, né? Então, eu tirei frases pequenas para nós refletirmos sobre elas do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, e do livro No Mundo Maior, também de André Luiz. E aí nós, é, nós achamos que esses 2 livros têm uma coisa em comum, né, que fala muito sobre a nossa consciência, sobre a mudança de vida quando nós mudamos de estado consciencial, quando nós mudamos de mente. Então eu achei que valia a pena fazer uma compilação, né, do material, do conteúdo desses 2 livros em torno desse tema. Eu espero que vocês apreciem assim como eu apreciei. Acho que vai ser bem bacana. Então vamos lá. Vou colocar já aqui o primeiro slide. E nós começamos assim. Ó. O universo, a estender-se no infinito, por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria. Olha que interessante essa revelação de André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, onde ele fala é, que o universo ele é a exteriorização do pensamento divino. Ou seja, Deus pensa e a exteriorização desse pensamento é onde nós vivemos, onde tudo que nós conhecemos está, onde tudo está criado dentro do pensamento divino, de cuja essência desse pensamento nós partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria. Então é como se Deus fosse um sol, né? E os raios que saem desse sol também aquecem, também iluminam, mas não são o sol, são uma criação do sol. Ou seja, enquanto o sol existe, existe o raio do sol. Mas o raio do sol não existe sem o sol. Então, nós somos criação de Deus nesse aspecto, porque o sol existe, o raio do sol existe. Né? Então, o pensamento divino se exterioriza e nós, como irradiação desse pensamento, irradiação consciente, nós existimos também e cocriamos com ele dentro da nossa pequenina esfera. Então, olha a próxima frase. Da superestrutura dos astros à a infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. É por isso, então, que nós falamos que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, né? Porque nós vivemos dentro dele. Então, por isso que ele sabe tudo. Ele está dentro de nós e nós estamos dentro dele, né?
Então, ele está em tudo, ele sabe tudo, ele pode tudo, porque nós estamos dentro da mente dele. Olha que interessante esse conceito que André Luiz traz. Na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais que não é mais que o tijolo indivisível da matéria. Não, desculpa. Na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria. Ou seja, tem coisas mais elementares dentro dele ainda, que antes dele encontram-se as linhas de força, né, aglutinando os princípios subatômicos, os elétrons, né, lá dentro dos prótons, do núcleo do neutro, dos átomos nós temos os prótons, e que antes desses princípios surge a vida mental determinante, ou seja, a vida mental determina as linhas de força que aglutinam nos princípios subatômicos que formam o átomo, que vão formar as moléculas, que vão formar os nossos corpos. Antes de tudo isso, então, está a vida mental, influenciando em tudo isso. E aí ele fala assim: tudo é espírito no santuário da natureza. Tudo é espírito, porque começa tudo no espírito, tudo na vida mental. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Então vamos guardar bem essa frase, porque nós vamos fechar o estudo com uma frase bem parecida com essa. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe nos círculos de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental. Como nós podemos entender isso? Então, nós estamos pensando o tempo todo. Nós existimos e pensamos. Não tem aquela frase que fala penso, logo existo? Então, aqui a gente está falando existo, logo penso. Então, eu estou pensando e o hálito que exala da minha mente, né, com os pensamentos, o hálito que transpira, que eu transpiro, né, a atmosfera que eu transpiro com o meu pensamento, é, eu me envolvo no círculo dessas forças vivas. Ou seja, eu estou respirando no odor que eu estou exalando. Né? Eu estou vivendo dentro da nuvem de pensamentos que eu estou emitindo. É isso que essa frase fala para a gente. O veículo carnal agora não é mais do que um turbilhão eletrônico. Olha só, o nosso corpo é um turbilhão de elétrons, de átomos, regido pela consciência. Então, a nossa consciência é que está determinando esse turbilhão eletrônico que nós somos. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada, com uma consciência retida para fins educativos. Então, a nossa consciência, já que lá no Livro dos Espíritos está falando assim que a matéria é o laço que prende o espírito, né? Então, nós somos uma consciência retida para fins educativos nesse turbilhão eletrônico. Mas que, ao mesmo tempo, essa consciência que está retida, ela rege esse turbilhão eletrônico. Nós vamos entender como. A individualidade espiritual na carne mora na cidadela atômica do corpo. Olha só, a consciência, né, ou a individualidade espiritual na carne mora na cidadela atômica do corpo, formado por recursos tomados de empréstimo ao ambiente do mundo. Então, os recursos que nós vamos utilizar na nossa individualidade, tanto no perispírito quanto no corpo físico, são emprestados do ambiente do mundo onde nós estamos vivendo. Sangue, encéfalo, nervos, ossos, pele e músculos representam materiais que se aglutinam entre si para a manifestação transitória da alma na Terra, segundo as condições em que a mente se acha. Bom, então, o nosso psiquismo, que flui da mente, condiciona todos os fenômenos da vida orgânica.
Olha só, o psiquismo fluindo da mente condiciona todos os fenômenos da vida orgânica. Não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados, como não há ordem sem inteligência. Então, não tem como eu ordenar alguma coisa, seja por tamanho, seja por cor, seja por cheiro, não tem como eu ordenar alguma coisa se eu não usar um critério por trás. E critério tem a ver com inteligência, né? Tem a ver com propósito, tem a ver com inteligência. Então, como não há ordem sem inteligência, também não há órgãos em harmonia no corpo sem o pensamento equilibrado. Porque não é o pensamento, não é a consciência que organiza a matéria, né? Então, se a consciência, se o pensamento não está em equilíbrio, não há órgãos em harmonia. Podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular, o nosso domicílio espiritual. Então, nós estamos criando a nossa casa, a nossa atmosfera, onde nós respiramos, onde nós vivemos, de acordo com aquela energia que nós arrojamos do próprio pensamento, certo? E aí nós formamos essa individualidade, essa atmosfera característica nossa. Todos os seres vivos respiram na onda do psiquismo dinâmico que lhes é peculiar. Então, as nossas vibrações, elas são boas ou más de acordo com o nosso jeito de ser. A ideia, olha só, os nossos pensamentos, né? A ideia é um ser organizado por nosso espírito. Aqui o pensamento dá forma. Vocês já viram falar lá nas formas pensamentos? Ou seja, quando nós pensamos, nós plasmamos essa atmosfera em volta de nós com o nosso pensamento e os espíritos são capazes de ver isso. E ao qual a vontade imprime movimento e direção a essas formas. Do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. Então, quer dizer que a nossa manifestação no mundo, ela é o resultado das nossas próprias ideias. Agimos e reagimos uns sobre os outros. O meu pensamento cria, influencia na vida de outra pessoa que está compartilhando do mesmo ambiente comigo, da mesma atmosfera que eu, através da energia mental em que nos renovamos constantemente, criando, alimentando, destruindo formas e situações, paisagens e coisas na estruturação dos nossos destinos. Então, nós estamos sempre estruturando, reestruturando, criando, destruindo, alimentando, interferindo, compartilhando com as criações mentais, com as ideias, com o psiquismo dos outros. Bom, então vamos lá. Toda providência cerebral, toda província cerebral, pelos sinais luminosos, se divide em 3 regiões distintas. Então, se nós pegarmos a nossa província cerebral, e no cérebro é onde a consciência se manifesta eh, mais eh, determinantemente, né, mais claramente, se nós pegarmos a província cerebral e olharmos os sinais luminosos, né, do nosso encéfalo, nós vamos ver que ela se divide em 3 regiões distintas. Nós temos os lóbulos frontais, né, que são mais brilhantes. Aí depois nós temos no meio o córtex motor e no final nós temos lá perto da medula já, mais embaixo, mais no centro, eh, uma parte mais escura, né, onde a claridade diminui. Então nós vamos ilustrar isso aqui agora. Então, essa parte azul que nós estamos vendo é a parte do lóbulo frontal, né? Nós temos aí o neocórtex no meio que tem uma claridade intermediária, o lóbulo frontal tem a maior claridade na visão do espírito,
né, que o André Luiz é, está descrevendo para nós. Então, esse neocórtex e essa parte emocional já tem uma claridade diminuída e é, a parte instintiva que está já mais próxima e ligada à medula, né, os nervos, que é mais escura ainda. Então, ele vai falar quais são as características dessas áreas agora. Então, olha só, começando da parte vermelha, no sistema nervoso, né, que é essa parte vermelhinha aí que fala instintiva, nós temos o cérebro inicial. Por que ele fala inicial? Porque é o cérebro desde dos animais primitivos, répteis, né? Nós já temos essa parte aí, já era desenvolvida. Né? E aí é onde estão as partes mais mecânicas, mais instintivas e mais primitivas nossa. Repositório de movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Ou seja, o meu coração bate, eu respiro, o meu estômago funciona, eu pisco, tudo isso é o subconsciente que está controlando e são por essa parte mais primitiva, né, do nosso encéfalo, aonde esses comandos são gerados e a resposta do corpo também chega ali. Então, por exemplo, se tem alimento no nosso estômago ou não, é, e a troca de ácidos, a quantidade, quando que ele vai diminuir, quando nós estamos dormindo. Então, tudo isso é feito nessa parte mais mecanizada do nosso encéfalo. Sede das atividades subconscientes, figuremo-lo como sendo o porão da individualidade. Ou seja, tá tudo lá embaixo, como na nossa casa, a gente pode guardar as coisas lá no porão, que a gente não está usando agora, né, que nós não precisamos, mas que são úteis e que nós precisamos delas. Né? Então está tudo funcionando lá embaixo. Por exemplo, pode ser que o aquecedor da casa está lá embaixo, ou o aquecedor de água, pode ser que a máquina está lavando roupa e a gente não está nem se preocupando com ela agora. Né? Então, essa é a ideia, o porão da individualidade por isso, porque está funcionando lá embaixo e nós não estamos prestando atenção. E aí nós arquivamos todas as experiências, ou seja, nós guardamos todas as bugigangas, todas as coisas são guardadas lá. Registramos os menores fatos da nossa vida, essa parte vermelha. Agora nós vamos falar da parte laranja e roxa, né? Na região do córtex motor, zona intermediária entre os lóbulos frontais e os nervos, que são os vermelhos, né, entre os azuis e o vermelho, temos o cérebro desenvolvido consubstanciando as energias motoras, ou seja, as nossas sensações, os nossos movimentos, a nossa visão, a nossa audição, as nossas pensamentos, reflexões mais do dia a dia, cálculos, análises, né? É, pagar conta, ir trabalhar, entrar no carro, dirigir, está tudo acontecendo aí nas energias motoras, de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento. Então, por exemplo, aqui, enquanto eu estou falando, eu estou usando bastante essa parte laranja e roxa aqui. No momento evolutivo também do nosso modo de ser. Então, ela é muito. Eu utilizo, nesse momento da minha vida, eu utilizo muito dessa parte. E a última, que é onde está lá a parte azul, né? Nos planos dos lóbulos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, ou seja, significa que nós exploramos pouco ainda, tanto em uso quanto em conhecimento, essa parte do cérebro. Aí jazem materiais de ordem mais sublime, né, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão. Então, tem pessoas que usam mais essa parte do que outras, mas nós vamos ver que nós ainda utilizamos muito pouco, que essa parte está reservada para o futuro, né? Representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução.
Então, nós vamos pegar essas 3 partes e vamos compará-la a uma casa agora, né. Nós estávamos falando dos 3 andares, né, do porão, do andar onde a gente vive, e lá a gente vai o superior a gente vai chamar de sótão, lá, por exemplo, ou terceiro andar. Bom, então o que que nós temos? No primeiro andar, nós temos a residência dos nossos impulsos automáticos, lembra lá no porão? Simbolizando, eh, o sumário vivo dos serviços realizados. Serviços, dirigir o carro, trabalhar, fazer compra, etc. Aí moram o hábito e o automatismo. Ou seja, são as coisas, eh, não, desculpa, eu estava falando errado. Nós estamos falando do primeiro andar, lá no porão, né. Residência dos nossos impulsos automáticos. Automáticos não é pagar conta, não é ir para o trabalho. Impulsos automáticos são quais? Respiração, eh, coração, estômago, às vezes uma reação de defesa, eh, a uma a uma agressão, eh, adrenalina no corpo, sair correndo, fugir, eh, preparar para brigar. Então esses são os impulsos automáticos, esses que estão lá no porão e são na parte mais ligada com a o com o tronco, né, cerebral. Aí simboliza o sumário vivo dos serviços realizados, ou seja, do passado, né, da nossa evolução no passado, e aí moram o hábito e o automatismo. O hábito são as coisas que eu faço automaticamente, impulsiva, né. Eh, Hoje já cheguei até o ponto, por exemplo, de dirigir o carro automaticamente, não ver o caminho, porque fui pensando em outras coisas. Então é o nosso subconsciente, né. Então aí no desenho vocês estão vendo, subconsciente, automatismo e hábito, e tem a ver com o passado. No segundo, ou seja, na onde a gente está vivendo agora, o domicílio das conquistas atuais, né. E aí se consolidam qualidades nobres que estamos edificando, né, e aí reside o esforço e a vontade. Olha que interessante. Então, o trabalho, a reforma da casa, estudo de um novo idioma, preparação de palestra, né, é aí que está o nosso consciente. E, no último andar, ou lá no sótão, ou lá no terceiro andar, né, nós temos a casa das noções superiores. O que que é isso? Aí ela indica as eminências que nos cumpre atingir, ou seja, é onde está o ideal, onde está a meta superior, é onde nós queremos chegar, né. Tem a ver muito com a meditação, tem a ver muito com as reflexões, tem a ver muito com a prece, tem a ver, eh, muito com, estudos filosóficos, né, religiosos e etcétera. Então, aí nós chamamos isso de superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Olha como nós somos complexos. Bom, aí nessa foto nós temos já, uma ênfase nos lobos frontais, que é onde nós queremos, onde está o futuro, né, ou seja, onde está o nosso ideal. Nos lobos frontais, exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes. Olha só que interessante isso. Exteriorização fisiológica. Então, o perispírito, ele exterioriza alguma coisa. Nós não vimos lá que na criação de Deus, o pensamento exteriorizado dele é o universo? Olha só que interessante isso daqui. O perispírito exterioriza um centro. Olha só, e, exterioriza coisas. E uma das coisas mais importantes que o perispírito exterioriza é essa parte frontal, do nosso cérebro. Aí repousam milhões de células à espera para funcionar, à espera do esforço humano no setor da espiritualização. Olha que interessante, por isso que fala que é centro perispirítico importante.
Olha outra revelação que ele dá lá. Nenhum homem, dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde o pretérito até os nossos dias, logrou jamais utilizá-las na 10ª parte. Então quer dizer que nós estamos usando só 10%, né? Os melhores estão usando só 10% dessa parte. Então, são aqueles que conseguirem utilizar mais partes, mais porcentagens, são aqueles que nós chamamos de pessoas iluminadas. Então, olha que interessante essa outra figura que nós colocamos aí. Então, ele coloca assim, que são forças de um campo virgem, né? Está para ser explorada ainda, que a alma conquistará, não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação, aprimoramento moral e elevação sublime. Então, olha que interessante. Essa tomografia, eh, essa ressonância funcional, né, do cérebro à esquerda, está mostrando uma pessoa pensando normal. E está mostrando a parte do lobo frontal dela, né. Já a da direita está mostrando a pessoa rezando. E quando ela está rezando, olha como esse mesmo cérebro muda a atividade. Nós vemos uma atividade mais intensa, né, eh, avermelhada na ponta lá, nessa mesma área do lobo frontal, quando a pessoa está rezando. Então ela está ativando essa parte aí, está exercitando essa parte. Interessante que isso é uma foto tirada de uma revista científica. Então, olha só, nervos, zona motora e lobos frontais no corpo carnal traduzem impulsividade nos nervos, né? Experiência e noções superiores, traduzindo impulsividade, experiência e noções superiores da alma constituem campos de fixação da mente encarnada ou desencarnada. Então, olha só, isso são campos de fixação. Por quê? Porque a pessoa ela pode se fixar, ela vira fixar-se no terceiro andar, no segundo andar ou no primeiro andar. E isso não é bom. Nós vamos ver depois por que fixar em uma dessas zonas não é bom. Nós temos que estar sempre utilizando bem das três. Olha só, a demora excessiva num desses planos, né, num desses andares, com as ações que lhes são consequentes, determina a destinação do cosmo individual. Então, tem pessoas que demoram na parte primitiva. São as pessoas que estão agindo por reflexo. São as pessoas que estão agindo dentro dos instintos somente. Né? Tem pessoas que estão no segundo andar, são pessoas que estão trabalha, produz, faz, mecanicamente, está fazendo, está produzindo, mas sem um ideal, sem uma meta superior. E tem pessoas que estão só no ideal e na meta superior, rezando, meditando e não realiza nada também. Bom, então vamos lá. A criatura estacionária na região dos impulsos, né, a que está lá embaixo, no primeiro andar, perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Por que labirinto de causas e efeitos? Ela responde com agressividade a uma agressividade, aí ela vai colher o efeito dessa causa com outra agressividade, depois ela responde com agressividade de novo, e aí ela vai receber outra agressividade, ela responde com agressividade. Ela vive ali presa nas causas e efeitos. Esse é só um exemplo, né? Poderia ser outras coisas também. Por exemplo, uma pessoa que tem tendência a roubar, vai presa, depois ela rouba de novo, vai presa de novo. Pode ser inúmeras coisas, né? Desperdiçando tempo e energia só nesse andar de baixo. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, sem consulta ao passado, ou seja, para aprender, e sem organização de bases para o futuro, mecaniza a existência, destituindo-a de luz edificante. Então eu vou conversar com as pessoas sem edificação, eu vou trabalhar sem edificação, eu vou pagar minhas contas sem edificação, sem crescimento, sem melhoria.
e vou ficar estacionário só no executar, executar, executar. Os que refugiam exclusivamente no templo das noções superiores, ou seja, no terceiro andar, sofrem o perigo da contemplação sem obras, né? Da meditação sem trabalho e da renúncia sem proveito. Então eu vou me renunciar, não vou comer. Para quê? Eu não aprendo nada com isso, eu não chego a lugar nenhum com isso, eu não ajudei ninguém com isso, eu não tirei de mim para dar para outra pessoa, não fiz nada. Saibamos assim cultivar a educação, aprimorando-nos cada dia. Então, essa frasezinha parece um pouco sem sentido aqui nesse lugar, mas ela é muito importante. Porque a ideia não é se estacionar num desses andares, mas é usar sempre dos 3 andares nas nossas atitudes e buscar sempre trazer o terceiro andar para o segundo e do segundo trazer o que está lá para o primeiro. Então traz do terceiro para o segundo, do segundo traz para o primeiro. E ficar sempre nesse fluxo, nesse movimento. Porque aí, o que hoje é céu para nós, o que hoje é ideal para nós, um dia vai virar o nosso piso. Um dia vai virar onde nós já vivemos naturalmente, vivemos, já é o nosso jeito natural de ser. O André Luiz fala que a disciplina antecede a espontaneidade, né. Então, se eu me disciplino na virtude, se eu me disciplino lá no ideal, nas coisas boas, um dia isso, e aí eu vou me ocupar muito com isso, ou seja, eu vou trazer isso para o segundo andar, um dia isso vira natural em mim, vira hábito, vira chão, né, vira uma coisa do primeiro piso já. Então eu andei na evolução. E essa que é a ideia, trazer do terceiro para o segundo, do segundo para o primeiro, e sempre ficar caminhando, 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 e não ficar parado, estacionário, né. Então por isso que ele fala cultivar essa educação, porque o que que é educação? Educação é construção de hábitos, né. Então eu vou trazer hábitos que um dia foram o ideal, hoje eles viraram hábito já. E depois, quando eu estiver lá no quando eu che esse hábito aqui era meu ideal antes, agora eu vou ter outro ideal, que um dia vai virar hábito, daí eu vou ter outro ideal, que um dia vai virar hábito, e assim eu vou ficar sempre subindo, né. Então, para que nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável se equilibre, valendo-se das conquistas passadas, ou seja, eu vou aprender com o passado para orientar a minha vida atual, os serviços presentes, e amparando-se ao mesmo tempo na esperança, né, que flui cristalina e bela do alto, do terceiro andar, da fonte superior de idealismo elevado. Então, agora nós podemos entender essa fala de Jesus. E ele falava assim, ó: então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Olha que interessante. Vamos tentar entender isso daí. A Judéia é quem teve contato com Jesus, né? Quem estava ali em contato com Jesus. Ele está falando que que essas pessoas, quando chegar a hora, o amadurecimento, quando elas se estiverem buscando a transformação, que elas fujam para os lugares mais elevados, ou na hora de um desespero, ou na hora de uma transição, como nós vivemos agora, né? Ou na hora de uma eh, perturbação, você que já tem uma ideia do que é a Judéia, de onde vivem os judeus, né? Fuja então para os montes, ou seja, você já sabe como. Vá lá para os montes, suba para o ideal, que isso vai te ajudar a passar essa turbulência, isso vai te ajudar a passar esse momento difícil. E quem estiver lá no alto, nesse telhado, não desça para o segundo andar para tirar ou para fazer alguma coisa corriqueira ou que seja horizontal, que não seja espiritual, né? Porque nessa hora você vai precisar
estar na no, no patamar de espiritualidade. E quem estiver no campo, não volte atrás buscar suas vestes. Ou seja, quem já estiver no trabalho, né, no trabalho produtivo, no trabalho construtivo, né, que não volte mais atrás para o que é corriqueiro. Então, ou seja, oriente-se pelo ideal, pela meta, né? E um dia, através desse trabalho construtivo, essa meta vai virar o seu piso, né? Onde você vive seguramente já. Aí você vai ter outras metas. E aqui nós colocamos essa foto, né? Que é bem bonita, dessa moça que está aos pés de Jesus. Por que nós colocamos essa foto? Porque onde é o nosso céu hoje, aonde é o nosso teto hoje, onde é o nosso terceiro andar hoje, lá é o piso de Jesus, lá são os pés de Jesus. Ou seja, porque ele já aspira outros céus, completamente diferente dos nossos. E o nosso céu é a base dele. Ele já faz naturalmente, mecanicamente, habitualmente, tudo aquilo que nós buscamos ainda com esforço e com ideal alcançar, né? Então, essa cena simboliza a nossa postura perante Jesus. As almas convertidas ao Cristo lhe refletem a beleza nos mínimos gestos de cada hora, seja na emissão de uma frase curta para alguma pessoa, na ignorada cooperação em favor dos semelhantes, ou na renúncia silenciosa que a apreciação terrestre não chega a conhecer, né? Então, é, aquele gesto silencioso que você não fez alarde, mas que foi uma renúncia sua, que foi uma ajuda que você fez para outra pessoa e que ninguém nem ficou sabendo, né? Isso daí é uma conquista nossa já, né? Por isso que fala, as almas convertidas ao Cristo revelam a beleza nos mínimos gestos de cada hora, né? Claro está que nenhum de nós abriga a pretensão de copiar Jesus, né? Nós estamos só nos pés dele. Contudo, precisamos inspirar-nos em suas lições, ou seja, ele é o nosso ideal, inspiração. O Cristo é a meta, né, de nossa renovação. Jesus espera pela formação de mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. Então ele quer mensageiros, ele quer pessoas que enxergam, eh, nem que sejam os pés dele, mas que sejam capazes de trazer para o mundo, projetar no mundo, né, as maravilhas que estão lá, nem que seja aos pés dele, mas que nós tragamos, traigamos para o mundo, né, para o dia a dia das pessoas. Então, Jesus é o nosso segundo Adão, né? Ele é a imagem aperfeiçoada, né? Ele é a obra aperfeiçoada. O primeiro Adão era chamado de alma vivente, por quê? Porque ele respondia só à natureza, ele respondia aos estímulos, ele reagia somente. E ele estava ao sabor do mundo, né? Já Jesus, segundo Adão, ele não é mais alma vivente, ele é espírito vivificante. Por quê? Porque ele sopra a vida, ele traz a vida, ele inspira, ele insufla, ele motiva, ele ergue, né? Então, coloquei entre parênteses, faze isso e viverás. Ele falava bastante isso, né? Por quê? Porque é, Jesus, como sendo nossa inspiração, ele é a nossa, é ele que nos dá a verdadeira vida e não aquela apagada, reflexiva, só de reflexos, igual do Adão, que está só respondendo como um zumbi, como um morto ou como um automático, né? Com Jesus, nós vivemos de fato, nós criamos, nós doamos, nós interagimos. Então,
nas parábolas, quando ele ensinava, ele falava assim, alguém fazia uma pergunta para ele e falava assim: "Ah, eu já é isso, isso, isso". Aí ele falava para a pessoa assim: "Então faze isso e viverás". Ou seja, segue-me que, eh, aí está a vida verdadeira, né. Então, espírito vivificante ao invés de alma vivente. O homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver no futuro da raça. Olha que interessante. Então, eu já estou lá no ideal, eu estou vivendo praticamente lá no ideal, e as pessoas e para as pessoas eu estou no futuro, né, eu estou no futuro da raça. Mas é a única forma de eu auxiliar o presente é se eu já me viver no futuro deles, já. Aí eles vão ver o meu exemplo, e daí, eu estou auxiliando o mundo, né, auxiliando as pessoas. Então vamos lá. Todo o aparelhamento nervoso é de ordem sublime. Lógico que o lobo frontal é mais sublime ainda, né. Há neurônios sensitivos, motores, intermediários e reflexos. Vários tipos de neurônio. Agora aqui que vem uma revelação. Existem os que recebem as sensações exteriores e os que recebem as impressões da consciência. Olha que interessante o que ele está falando aqui. Nós temos os neurônios no cérebro que recebem impressões do espírito, da consciência. A mente é a orientadora desse universo microscópico, em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se consagram a serviço da mente, a serviço da consciência. Cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou nas reentrâncias da consciência. Então, eu oriento as emanações mentais em torno de mim e eu oriento a minha estrutura física, né. Então, eu crio a realidade ao meu redor. Criando a realidade ao meu redor, eu vou criar as consequências da realidade que eu crio. E aí eu vivo no céu ou no inferno que eu edifico tudo dentro da minha mente, porque tudo começa da mente. Cada mente vê nos outros aquilo que traz em si mesma. Essa é uma outra coisa interessante. Então, eh, se eu se eu, eh, conheço a beleza, eu vejo o belo nas coisas. Se eu não conheço a beleza, se a beleza não está dentro de mim, se ela não faz parte do meu universo, eu não consigo ver. Eu só consigo ver o que faz parte da minha consciência. O que a minha consciência não abrange ainda, eu não percebo, né. Então aqui fala assim que cada mente vê nos outros aquilo que traz em si mesma. Somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho da nossa vida íntima. Então a minha vida íntima é de beleza e de claridade, né, então eu vou conseguir interagir com beleza e com claridade, porque eu tenho esse material dentro de mim para interagir com isso, né. E aí eu vou conseguir perceber. Por isso que o que mais incomoda nos outros são aquelas coisas que a gente mesmo tem, né. Eh, os defeitos que a gente tem são os defeitos que mais nos incomodam nos outros. Trazer a mente voltada para os ideais superiores da fé ativa a expressar-se em amor pelos semelhantes. Então, olha só, nós vamos tentar fazer isso com a nossa mente, né? Voltar para os ideais superiores, expressar amor pelos semelhantes, procurar disciplinar-se, exercitar a renúncia, cultivar a bondade constante e, por intermédio do esforço próprio no bem e no estudo nobremente conduzido, adquirir elevado teor de radiação mental. Olha que interessante, com a renúncia eu adquiro o elevado teor de radiação mental. Quando eu cultivo a bondade, né, quando eu me esforço no bem, no estudo, eu estou
elevando o teor da minha radiação mental, elevando a minha atmosfera psíquica, melhorando, limpando, melhorando as condições da minha casa mental. Não bastará, portanto, meditar a grandeza do nosso idealismo superior. Eu não vai bastar eu ficar meditando nisso, não vai bastar eu ficar só orando, não vai bastar eu ficar só refletindo. É preciso substanciar a excelsitude em nossas manifestações de cada dia. Eu tenho que fazer isso virar realidade, né? Lógico que eu vou pensar, que eu vou sentir, mas eu tenho que transformar isso em realidade também. Aí sim vai fixar em mim, vai virar base, vai lá para o terceiro, para o primeiro andar. E como nos encontramos indissoluvelmente ligados aos que se afinizam conosco, quando nos desequilibramos pelo excesso de fixação mental, num dos mencionados setores, entramos em contato com as inteligências encarnadas ou desencarnadas em condições análogas às nossas. Se nós entramos em desequilíbrio, lá na primeira, e fixamos no primeiro andar, nós vamos entrar em sintonia com entidades que estão compartilhando o campo fluídico conosco, que estão também no primeiro andar. Se eu estiver no segundo, eu vou compartilhar com as do segundo. Se eu estiver no terceiro, vou compartilhar com as do terceiro, análogas às nossas. Então, nós encontramos aqui precioso ensinamento acerca da oração. Então, quando nós estamos orando, nós estamos lá no terceiro andar e nós estamos sintonizados com as faixas vibratórias do terceiro andar. Mobilizando a oração, é, nós não conseguimos modificar os fatos em si. Por exemplo, se eu estou com uma doença e estou pedindo ajuda para Deus, eu não vou me sarar imediatamente depois da prece, mas eu logro modificar a mim mesmo e recolher estímulo, coragem e equilíbrio para aceitar as provações que nos cabem, para aceitar essa provação dessa doença. E a venço depois com paciência e com valor. Olha que interessante, então, a oração e o papel que ela tem nesse terceiro andar. Um espírito transformado, né? Ou seja, depois que ele recolheu estímulo, coragem, equilíbrio para vencer com paciência e com valor, ele se transformou, naturalmente ele transforma as situações. Aí ele vai estar melhor contra a doença dele. Inclusive, ele vai melhorar a saúde do seu corpo. Olha que interessante. Então, gente, consagrando-se à disciplina e ao estudo, à meditação e à prece, e no. É, eu tenho um errinho aqui no texto, né? Fala assim: nos renovamos, assim nós nos renovamos mentalmente, apressando a própria cura. Olha que interessante. Então quer dizer que estudo, meditação, prece, renúncia, essas coisas curam. A gente pode apressar a cura de um mal que a gente causou na gente, né? Se nós mudarmos essa atitude. Necessitamos do auxílio de mais alto, nós requeremos o concurso dos benfeitores que demoram acima de nossas paragens, ou seja, que estão no nosso ideal. Nossa mente sofre sede de luz, como o organismo terreno tem fome de pão. Olha que interessante essa revelação que ele dá, que a nossa mente tem sede de luz. Ela fica doente se não tiver luz. Ela padece. Sem os instrumentos do trabalho e da luta, estaríamos permanentemente ameaçados pela erva daninha que mais se alastra no trato de terra em abandono. Então ele está falando aqui o seguinte, que é, nós temos as nossas lutas na terra, né? E que elas são importantes porque elas vão estimular a gente a crescer. Nós somos colocados em circunstâncias que nos estimulam, que nos provocam, né? Que nos impulsionam, às vezes com suor, às vezes com lágrimas, né? Então, sem esses instrumentos de luta, nós estaríamos ameaçados pela erva daninha, que alastra no trato de terra em abandono. Então, ou seja, se nós não fazemos nada, se nós estamos na ociosidade, na inércia, vem essa erva daninha, vem as aves do céu, né? E comem as sementes,
ou seja, elas vêm e detonam, as ervas daninhas detonam o terreno que está aí parado, abandonado. E para bom entendedor, minha palavra basta, né? Que são essas aves que vêm comer as sementes e que é essa erva que vem na terra em abandono. Pode ser exterior, como pode ser interior também. Pode ser meu pessimismo, pode ser meus medos, pode ser minha ignorância. Com o trabalho construtivo, nós assimilamos ideias novas com que passamos a atuar, ainda que vagarosamente, melhorando a visão interior e estruturando assim novos destinos. Então tá aí, ó, uma casa, metade da esquerda, ela está em reforma, reforma íntima dessa casa. Olha que interessante. Na metade direita, ela já aparece reformada. Então, aí a gente fala assim, ó, que a renovação mental é a renovação da vida. E é isso que nós estamos convidando, né, todos os companheiros, do NEFA, junto comigo, para nós começarmos desde já, então, a nossa renovação mental, como essa figurinha está mostrando aí. Porque aí, olha onde nós vamos viver. Nós vamos viver uma vida diferente, uma vida renovada, né. E nas coisas que nós vamos fazer daqui para frente e na saúde do nosso corpo, tá bom? Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço a todos e eu espero conhecê-los pessoalmente em breve. Fiquem com Deus.